Aqui é o Sensor Studio, que rompe com as nuvens do senso comum. Se falarmos sobre as conquistas do presidente Teoreompeu, é que ele realmente está encerrando muitos conflitos. A maioria acredita que o presidente Teoreompeu faz isso para ganhar o Nobel da Paz. Ao que tudo indica, o presidente Teoreompeu está salvando muitas vidas. Então, hoje vamos falar direito sobre o presidente Teoreompeu que quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Vamos ver agora. Menos de um ano após Teoreompeu virar presidente, guerras e conflitos continuaram no mundo. Mas acho que todos vocês sabem bem que o presidente Teoreompeu conseguiu cessar cada um desses conflitos e até conduziu negociações de paz. Primeiro, vamos analisar os conflitos encerrados pelo presidente Teoreompeu. O presidente Teoreompeu resolveu os conflitos de Camboja, Tailândia, Índia, Paquistão, Irã, Israel, Ruanda, República Democrática do Congo, Azerbaijão e Armênia após a invasão em janeiro deste ano. No total, ele resolveu 5 conflitos e guerras. Vamos analisar um por um. Primeiro, no caso de Ruanda e República Democrática do Congo, existe um grupo rebelde chamado M23 na República Democrática do Congo e Ruanda está apoiando esse grupo rebelde. Ruanda interferia no Congo, apoiando rebeldes Tutsis como o M23, alegando proteger sua segurança, e os Tutsis congoleses. No leste do Congo, além de ouro e diamantes, havia muitos outros recursos naturais. No início deste ano, os rebeldes do M23 lançaram uma grande ofensiva e começaram a ocupar as principais cidades da República Democrática do Congo. Assim, o conflito seguiu para o pior cenário. Os Estados Unidos intervieram e conseguiram firmar um acordo de paz. No caso da Índia e do Paquistão, o conflito foi desencadeado por um ataque terrorista ocorrido na Caxemira indiana. Ao descobrirem que o grupo armado era apoiado pelo Paquistão, iniciou-se um conflito, com ambos os lados lançando drones e mísseis, quase chegando a uma guerra total. Mas foi nesse momento que o presidente Donald Trump interveio, iniciando a diplomacia dos Estados Unidos, da América, Índia e Paquistão acabaram concordando com um cessar-fogo. Quando surgiram informações sobre o Irã continuar desenvolvendo armas nucleares e estar perto de concluir, Israel decidiu atacar primeiro. Como resultado, uma guerra intensa entre os dois países se seguiu. Nesse momento, o Irã demonstrou sua determinação em não desistir do desenvolvimento nuclear e continuou tentando, seguindo assim um caminho perigoso. Nesse momento, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã. E como se fosse uma troca de golpes previamente combinada, o Irã atacou a base militar americana no Catar. E então, Israel e Irã chegaram a um acordo de cessar-fogo sob a mediação dos Estados Unidos. O presidente Teoreompeu divulgou no Truth Social sua mediação do cessar-fogo entre Israel e Irã, destacando-se como mediador da paz mundial. Ele também enfatizou que só ele seria capaz de bombardear as instalações nucleares do Irã imediatamente, e que foi graças à sua decisão que o cessar-fogo foi alcançado. Após conter o confronto armado entre Irã e Israel, ele se elogiou, afirmando que evitou uma guerra total. E o mesmo acontece com Camboja e Tailândia. Camboja e Tailândia entraram em conflito por disputas de fronteira. O premier Prayut Chan-o-cha também criticou publicamente a força-tarefa para Hun Sen, ex-primeiro-ministro cambojano. Com o impeachment de Paetongtarn, a política tailandesa ficou mais caótica. Além disso, houve um incidente em que soldados tailandeses ficaram feridos por minas terrestres do exército cambojano, e com a intensificação do conflito entre os dois lados, a situação chegou realmente à beira de uma guerra. Mas o presidente Trump interveio novamente e um cessar-fogo foi alcançado. O Azerbaijão e a Armênia também continuaram em conflito pela região de Nagorno-Karabakh. Especialmente, houve grande rivalidade entre os dois lados pelo corredor de Zangezur, e foi nesse momento que os Estados Unidos se ofereceram para administrar o corredor de Zangezur. Assim, tanto o Azerbaijão quanto a Armênia reagiram positivamente, e no final, Azerbaijão e Armênia conseguiram encerrar uma longa história de mais de 30 anos de conflitos. Foi uma iniciativa do presidente Trump. Como você pode ver, não foram poucos os conflitos e guerras que o presidente Trump conseguiu encerrar. O presidente Trump interveio em tudo este ano. Eu expliquei de forma bem resumida, mas dá para ver claramente o quanto o presidente Trump é obcecado pelo Prêmio Nobel da Paz. O presidente Trump chegou a dizer no seu Truth Social que em apenas 6 meses de mandato acabou com muitas guerras e que se orgulha de ser um presidente da paz. Não estou sendo sarcástico, mas realmente não existe outro pacificador como ele. Vocês provavelmente já sabem que o presidente Trump é obcecado pelo Prêmio Nobel da Paz. Por isso, vários países ao redor do mundo estão usando a indicação dele ao Nobel da Paz como uma espécie de estratégia.
Por exemplo, no caso do Camboja, eles afirmaram que sem a intervenção do presidente Trump, teria sido impossível chegar a um acordo para resolver a disputa de fronteira com a Tailândia. E por isso estão ativamente recomendando Trump como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Além disso, vários líderes de diferentes países ao redor do mundo também estão recomendando ativamente o presidente Trump como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. O Paquistão também reconheceu a intervenção diplomática firme e a liderança de Trump, recomendando-o como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin, deu a Trump uma carta recomendando-o ao Nobel da Paz por seus esforços para encerrar conflitos globais. E no mesmo mês, os líderes de 5 países africanos, Gabão, Mauritânia, Senegal, Libéria e Guiné-Bissau, também se encontraram com o presidente Trump na Casa Branca e elogiaram dizendo que ele era totalmente merecedor do Prêmio Nobel da Paz. A maioria acredita que os elogios ao presidente Trump tiveram motivação política. Disse que países que precisam urgentemente do poder militar e do apoio financeiro dos Estados Unidos em áreas como comércio, segurança e ajuda internacional recorreram à bajulação para conquistar o favor do presidente Trump. O Wall Street Journal analisou que o Prêmio Nobel da Paz, muito desejado por Trump, virou meio para países buscarem seu favor. Na verdade, não é a primeira vez que o presidente Trump almeja o Prêmio Nobel da Paz. Já em 2018, com a primeira cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e em 2020, com o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Donald Trump foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Mas, em todas essas ocasiões, ele acabou não recebendo o prêmio. O problema é que o presidente Trump parece ter ficado bastante estressado com isso. A revista Time chegou a noticiar que o fato de Trump não ter recebido o Prêmio Nobel repetidas vezes afetou seu orgulho e seu desejo de reconhecimento. O motivo pelo qual o presidente Trump é tão obcecado pelo Prêmio Nobel da Paz tem a ver com a existência do ex-presidente Obama. Segundo o Axios, o presidente Trump reclamou dizendo que fez muito mais do que o ex-presidente Obama, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz logo após tomar posse em 2009, e questionou por que ele mesmo não recebe o Prêmio Nobel da Paz. No governo Trump, uma autoridade da Casa Branca disse à National Broadcasting Company que Trump é obcecado pelo sucesso de Obama, que ele próprio não alcançou. John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca dos Estados Unidos, também afirmou que, mais do que qualquer outra coisa, o presidente Trump deseja ganhar o Prêmio Nobel da Paz em relação à sua diplomacia de mediação pela paz. Parece que o presidente Trump quer ganhar o Nobel da Paz. A obsessão do presidente Trump pelo Prêmio Nobel da Paz é conhecida há tempos em Washington e na imprensa internacional. Basta dar uma olhada em suas ações políticas para ver que há muitos casos em que ele visitou regiões de conflito, tentando intermediar acordos e se envolveu ativamente para encerrar disputas que não eram resolvidas há muitos anos. De fato, como resultado de sua intervenção, foi declarada trégua em campos de batalha após décadas de conflitos, e as tropas nas fronteiras se retiraram. Houve casos em que as crianças não precisavam mais dormir com medo. Claro, só o próprio presidente Teoreompeu deve saber exatamente quais são suas verdadeiras intenções. Alguns veem isso como estratégia para o Nobel da Paz, outros como liderança autêntica pela paz mundial. O importante é que, seja qual for a motivação, muitas vidas foram salvas da guerra. Guerras e conflitos afetam a vida e sobrevivência de muitas pessoas, não sendo apenas notícias. Portanto, mesmo que o presidente Teoreompeu tenha agido fortemente, motivado pelo desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não é fácil criticar o próprio ato de criar a paz. Independentemente de haver ou não cálculos políticos por trás, acabar com a guerra e estabelecer a paz é um objetivo desejado por toda a humanidade, e as vidas salvas e a rotina restaurada nesse processo podem ser conquistas muito mais valiosas do que qualquer interesse político. Talvez devêssemos prestar mais atenção aos resultados e mudanças concretas que ele deixou, do que às suas intenções. É claro que há quem critique dizendo que, ao tentar impor a paz de forma forçada, o presidente Trump pode estar, na verdade, plantando as sementes para novos conflitos. O ex-assessor Bolton mencionou o processo de cessar-fogo entre Índia e Paquistão após um confronto armado e afirmou que, por causa das ações do presidente Trump, não só o governo indiano, mas todo o país está indignado. Ele disse que a mediação da disputa entre Tailândia e Camboja foi só uma ameaça de tarifas para forçar o acordo e alertou que, apesar da calma atual, novos conflitos surgirão. Ainda precisamos ver as consequências das escolhas de Trump. O presidente Trump continua viajando para acabar com guerras e conflitos. De fato, ele contribuiu de certa forma para a paz mundial. Trump conseguirá o Nobel da Paz que tanto quer? A história costuma avaliar resultados, não intenções. As ações do presidente Trump serão vistas como brincadeira de paz na história? Quero saber o que pensam. Comentem! Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado!